Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês que cursam Física Geral 2. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, nosso assunto de hoje é tratar das máquinas térmicas, do chamado ciclo de Carnot e enunciar, a partir disso, a segunda lei da termodinâmica. Mas isso é daqui a pouquinho. Aproveite aí e já deixe o seu like. Voltarei com você já já. De volta com você, pessoal. Então, como disse na introdução, nosso assunto são as máquinas térmicas e um ciclo muito especial proposto por Sadi Carnot, um engenheiro francês do começo do século XIX e que desenvolveu uma teoria brilhante, que infelizmente ficou desconhecida por muito tempo. Então vamos lá acompanhar o processo que levou Sadi Carnot a propor a sua teoria para o chamado ciclo termodinâmico ideal. Temos aí na imagem 1 nosso personagem. Ele era muito garoto quando fizeram esse retrato, quando ele entrou na Escola Politécnica Superior de Ensino e de Engenharia da França. Então, nessa época, ele vai se graduar como engenheiro. E alguns anos depois, em 1824, está a capa da sua obra Réflexions sur la puissance motrice de feu sur les machines propres à développer cette puissance. Meu francês aí não é maravilhoso, mas traduzindo seria algo como reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre as máquinas térmicas, máquinas a vapor, capazes de desenvolver essa potência. Então essa obra é publicada em 1824, foi publicada aqui em Paris, e ela permaneceu praticamente desconhecida da maioria dos físicos durante muito tempo. Clapeyron, em 1834, vai redescobrir essa obra do Carnot e, inclusive, ele é que vai pela primeira vez expressar o diagrama do ciclo de Carnot para um gás ideal. O diagrama famoso que vai aparecer daqui a pouquinho, veja lá, é apresentado pela primeira vez no livro do Clapeyron que já nos referimos. Na imagem 2, então, está o ciclo termodinâmico de Carnot para um gás ideal. Lembrando que esse ciclo que ele propôs se aplica a qualquer substância que seja utilizada para se produzir trabalho a partir de calor. Pode ser um vapor qualquer, pode ser um líquido, etc. É um ciclo absolutamente genérico, formado por dois processos isotérmicos e dois adiabáticos. Caso o nosso chamado fluido operante seja um gás ideal, o ciclo de Carnot tem a forma mostrada na imagem 1. Veja lá, é um ciclo de 4 etapas, começando no estado 1, indo para o estado 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e do 4 retornando ao 1. Então temos aqui 4 etapas características. Uma primeira etapazinha que é uma isoterma, uma segunda etapa, que é uma chamada de adiabática, uma terceira, que também é isoterma, e uma quarta, que também é adiabática. Vejamos em detalhes o que cada uma delas contém de especial em termos físicos. Então, reproduzindo novamente a imagem 2, veja lá. Primeira coisa, além da denominação que eu já coloquei, vamos prestar atenção nesses dois dados fundamentais aqui. Veja lá. Temperatura máxima é a maior temperatura do ciclo. Todos os pontos dessa curva têm a mesma temperatura Tmax. E aqui, nos outros pontos do ciclo, temos a temperatura mínima. Ou seja, todos os pontos envolvidos no processo 3,4 apresentam a mesma temperatura que eu estou denominando por T mínimo. Então, caracterizando cada etapa, veja lá. A etapa 1,2 é uma expansão. Expansão é aumento de volume. Vamos conferir. No estado 1, o gás tem volume V1.
De 1 para 2, repare que o volume aumenta de V1 para V2. Por isso o nome expansão. Expansão se refere a aumento de volume. Isotérmica, exatamente porque o processo todo ocorre sobre uma curvazinha, que é uma curva de temperatura constante, chamada de isoterma. Por isso, primeira propriedade fundamental. A temperatura do ponto 1 ou de qualquer outro ponto intermediário entre o estado 1 e o 2, todos esses pontos têm a mesma temperatura que apresenta o valor denominado de Tmax, certo? Escolhi então Tmax para esse valor. Suponhamos 400 Kelvin para exemplificar. Então, todos os pontos situados no trajeto A1, todos os estados, possuem a mesma temperatura, por exemplo, 400 Kelvin. De 2 para 3 na sequência do ciclo. De 2 para 3, o processo é chamado, como eu já informei, de adiabático. Nesse caso, também é uma expansão. Veja lá, no estado 2, o volume é V2. E à medida que o processo ocorre, o volume do sistema aumenta para V3. Por isso também é uma expansão. E o que há de especial nessa expansão chamada de adiabática? É uma expansão em que não ocorre troca de calor entre o sistema, nesse caso o gás ideal, que pode estar contido num cilindro dotado de um êmbolo, e a vizinhança. Portanto, no processo 2, 3, entre os estados 2 e 3, a quantidade de calor envolvida é zero. Portanto, o gás não cede, não rejeita calor para a vizinhança e não recebe, não absorve também calor da vizinhança. Na sequência, etapa do ciclo 3, 4. Repare que, de novo, aqui estamos andando sobre uma isoterma. Portanto, é isotérmica a transformação 3, 4. Porém, agora o que muda é uma contração. Veja lá, saímos do estado 3 e vamos para o 4. Então, estamos reduzindo o volume de V3 para V4, que é menor que V3. Muito bem? Então, nessa transformação, nessa etapa do ciclo, vale também a propriedade que já destacamos para a etapa 1, 2. Então, as temperaturas dos pontos 3 e 4, assim como de qualquer outro estado intermediário entre eles, têm o mesmo valor. E esse valor eu denominei por T mínimo. Muito bem? Então, todos os estados entre 3 e 4 apresentam a mesma temperatura, que é T mínimo. Finalmente, a nossa transformação que fecha o ciclo de 4 para 1, retornando ao estado original, como é toda transformação cíclica. Nesse caso, ela é chamada de contração adiabática. É uma contração porque, veja, saindo do estado 4 para o 1, o volume é reduzido de V4 para V1. Então, é uma contração. Adiabática, essa curvazinha é similar à curva 2, 3. Então, essa aqui também é uma chamada de adiabática. E como toda adiabática, a propriedade fundamental é essa. A quantidade de calor envolvida na etapa 4.1 também é zero. Então, durante a etapa 4.1, o gás não troca calor com a vizinhança. Vejamos agora como relacionar as variáveis pressão, volume e temperatura para esse tipo especial de ciclo. Essas relações é que vão permitir que nós venhamos a obter o rendimento ou a eficiência de um ciclo termodinâmico como esse de Carnot. Um ciclo específico, composto de 2 isotermas e 2 adiabáticas. Muito bem? Então, para começar, característica fundamental de uma isoterma. Isoterma, temperatura constante. Isso é a lei de Boyle, a primeira lei experimental dos gases que nós tratamos. Lembra-se? Quando a temperatura se mantém a mesma, no valor Tmax, por exemplo, o produto PV é constante. Então, essa é uma primeira característica de relação PVT válida para esse sistema. Agora, qual é a relação PVT válida para as adiabáticas? Até agora, nós não havíamos tratado matematicamente da expressão
de uma adiabática. Nesse caso, repare, a curva adiabática, do ponto de vista geométrico, ela é similar, parecida com a isoterma, mas tem um detalhe matemático muito sutil. Repara que ela é mais inclinada, ela tem uma declividade maior, ela decresce ou cresce mais rápido. Por isso, a expressão para a relação pressão-volume para uma adiabática é parecida com a de uma isoterma, mas terá uma diferença fundamental conforme essa geometria que eu acabei de destacar. É a relação número 1, vê lá. O produto PV é constante, mas para a adiabática, veja lá, ó, V está elevado a um expoente maior do que 1. No caso da isoterma, o produto PV igual a constante, V está elevado a 1. Para a adiabática, teremos V elevado a uma nova constante, gama. Essa constante gama é exatamente a razão entre os dois calores específicos que podemos associar a uma massa de gás. Lembra-se? Cp, calor específico à pressão constante, dividido por CV, calor específico a volume constante. Os dois já são tabelados para um gás ideal, como nós já sabemos. Portanto, para um dado gás ideal, o quociente CP-CV tem um valor fixo, que será o expoente do volume na equação número 1 da nossa adiabática. Perfeito? O que vamos fazer? Lá adiante, nós vamos precisar de uma relação entre volumes, entre os volumes V1, V2, V3 e V4. Esses volumes vão determinar o desenvolvimento para obtermos a eficiência desse ciclo. Como obter a relação entre volumes e temperaturas? Usando exatamente a relação número 1. Nesse caso, nós vamos substituir a pressão pela equação de estado. Lembra-se? PV igual a nRT. Portanto, quem é P? P será nRT sobre V. Então, veja, substituindo na relação 1 o valor de P, nRT sobre V, que multiplica V elevado a gama, deve ser uma constante. Note que NR são constantes para uma dada e fixa massa de gás. Então, NR podemos passar para o primeiro membro e transformar numa constante única. E assim, no lado esquerdo da equação, ficará apenas T vezes V elevado a gama dividido por V. Isso deve ser uma constante. Note que temos aqui um quociente entre volume elevado a gama e volume elevado a 1. Podemos, então, aplicar a propriedade da divisão. Então, temos aí potências de mesma base. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, ficará gama menos 1. E, com isso, obteremos a nossa relaçãozinha número 2. T vezes V elevado a gama menos 1 é uma constante. Essa relação número 2 é mais prática e mais útil para analisarmos os processos adiabáticos do que a número 1. As medidas de temperatura e volume, em geral, são mais diretamente obtidas. Muito bem? Então, agora vamos empregar essa relação número 2 para relacionarmos as temperaturas T mínimo e T máximo com os volumes envolvidos na sequência de etapas do ciclo. Perfeito? Então, vamos aplicar TV elevado a gama menos 1 aos pontos característicos e limítrofes do ciclo, ou seja, os pontos que limitam o ciclo. Começando com o par 2, 3. Veja lá. Qual é a temperatura do estado 2? É Tmax. Qual é o seu volume? V2. Qual é a temperatura do estado 3? T mínimo. Qual o seu volume? V3. Substituindo na igualdade da nossa expressão número 2, teremos essa relaçãozinha. Tmax V2 elevado a gama menos 1 tem que ser igual a T mínimo V3 elevado a gama menos 1. Então, nesse caso, o que fiz? Empreguei temperatura e volume do estado 2 e empreguei temperatura e volume do estado 3. Como a lei de comportamento PVT da adiabática me diz que produto TV elevado a gama menos 1 é constante, portanto, eu posso usar esse produto para igualar um par qualquer de estados que estejam sobre a linha adiabática. Muito bem? Da mesma maneira, podemos fazer com os estados 1 e 4.
Ambos estão sobre a adiabática, portanto, obedecem à relação número 2. Lembrando, temperatura do estado 1 é Tmax. Ele está sobre a isoterma de valor Tmax. Seu volume, V1. Para o estado 4, quem é a sua temperatura? T mínimo. Qual o seu volume? V4. Portanto, substituindo também na relação número 2, obteremos Tmax V1 gama menos 1 igual a T mínimo V4 gama menos 1. Veja que temos aqui um sistema de duas equaçõezinhas. Nós não queremos resolver esse sistema. O que nos interessa para uso futuro é relacionarmos os 4 volumes fundamentais do ciclo. Como relacionar V1, V2, V3 e V4? Olhando matematicamente essa relação, veja lá. Temos Tmax nas duas equações à esquerda e temos T mínimo nas duas à direita. Portanto, podemos fazer o seguinte artifício. Dividirmos a equação número 1 pela número 2, termo a termo. Lado esquerdo pelo lado esquerdo e lado direito pelo lado direito. Com isso, cancelaremos Tmax, cancelaremos T mínimo. E resultará em, veja lá, V2 elevado a gama menos 1 sobre V1 gama menos 1. Podemos colocar num expoente comum. E o mesmo para o lado esquerdo. Sobrará V3 sobre V4 elevado a gama menos 1. Muito bem? Como o expoente é o mesmo, concluímos então que as bases, nesse caso de valores positivos, serão iguais. Portanto, a razão V2 sobre V1 será sempre identicamente equivalente a V3 sobre V4. Essa relação número 3 é uma proporção válida para qualquer ciclo de Carnot, não dependendo particularmente dos volumes específicos, 10, 20, 30 metros cúbicos ou outro. A razão volume 2 para o volume 1 será sempre a mesma que a razão volume 3 para o volume 4. Essa é uma propriedade fundamental do ciclo de Carnot. Muito bem? Agora, vamos analisar os parâmetros físicos de calor e trabalho, porque o nosso interesse é obter a eficiência desse ciclo. Exatamente porque, no livro do Carnot, ele demonstra, não matematicamente como estamos fazendo, mas através de argumentos físicos e dados experimentais, que esse seu ciclo é aquele que tem a maior eficiência, percentualmente falando, comparativa de qualquer outro ciclo termodinâmico. Então, para calcularmos o valor dessa eficiência, é necessário que conheçamos calor e trabalho no ciclo de Carnot. Muito bem? Lembrando, as adiabáticas Q2 e Q3, assim como Q4 e Q1, não envolvem troca de calor. Em que etapas haverá troca de calor? Nas etapas 1, 2 e nas etapas 3, 4. E como é a troca de calor? Em parte, o sistema vai receber calor da vizinhança. Inicialmente do estado 1, para que ele se expanda para o 2, é necessário que ele receba, ele absorva uma quantidade de calor do meio externo. Chamaremos essa quantidade, Q1,2, de calor absorvido pelo sistema. Nesse caso, por um gás ideal, como estamos supondo. E na etapa 3, 4, acontecerá o inverso. O sistema irá ser comprimido e, nesse processo, ele rejeita, ele libera, ele cede calor para a vizinhança. E essa quantidade de calor vale Q34, segundo a minha notação. Muito bem? Então, para conhecermos qual a eficiência desse ciclo, é necessário que nós calculemos as quantidades Q12 e Q34. Será a diferença entre elas no ciclo que vai nos dar o trabalho realizado e, consequentemente, a sua eficiência. Muito bem? Então, para isso, vamos tratar das etapas 1, 2 e 3 e 4. Nelas é que há, então, troca de calor. Para isso, vamos utilizar a primeira lei na etapa 1, 2 inicialmente. Lembra-se? Uma isoterma. Primeira lei da termodinâmica, então, será quantidade de calor envolvida na etapa 1, 2 igual a trabalho envolvido na etapa 1, 2 mais variação de energia interna nessa etapa 1, 2. Mas lembre-se,
Na etapa 1,2, a temperatura é constante. E a variação de energia interna, então, será zero. Lembra-se? A energia interna depende diretamente da temperatura quando se trata de um gás ideal. Se a variação de temperatura for zero, a variação de energia interna também será zero. Muito bem? Desse modo, podemos escrever, então, que a quantidade de calor que o gás recebe na etapa 1,2 equivale ao trabalho que ele realiza na etapa 1,2. E esse trabalho nós sabemos obter. É exatamente a integral de PDV com o volume variando de V1 a V2. Muito bem? Nesse caso, teremos que calcular diretamente a integral, uma vez que não sabemos calcular a área sob aquela curva. Não existe uma fórmula geométrica pronta. Como calcular essa integral? Aqui vamos precisar do valor de P. O valor de P, nesse caso, pode ser dado por quem? Pela equação de estado. PV igual a nRT. Isolando P, teremos nRT dividido pelo volume. Isso é exatamente o valor de P. A temperatura em questão é constante. É uma isoterma e vale Tmax, como nós já mostramos. Portanto, é essa integral que vai nos dar, em última instância, a quantidade de calor que o sistema precisa absorver na etapa 1,2. Muito bem? Como resolver essa integral? Note lá, número de mols fixo. Nosso recipiente está supostamente fechado. R constante, Tmax constante nessa etapa. Portanto, esses termos deixam integrando, saem da integral. E aí você vai ficar com integrando contendo dV sobre V. Qual a integral de dV sobre V? O velho e bom ln, lá do cálculo 1. Dessa maneira, obtemos então a relação número 4. O resultado da nossa integral será nRTmax, que deixou integrando, ln de V, variando de V1 a V2. Isso é ln de V2 sobre V1. Muito bem? Então, a relação número 4 nos dá a quantidade de calor que o sistema absorve na etapa 1,2. Se repetirmos o mesmo raciocínio na etapa 3,4, o que vamos concluir? Calor 3,4 é trabalho 3,4 mais variação de energia interna. Na etapa 3,4 também temos uma isoterma, temperatura constante, variação de energia interna zero. Portanto, o calor na etapa 3,4 será o trabalho. E procederíamos da mesma maneira, só que agora do volume 3 para o volume 4. E qual será o resultado, então, da quantidade de calor 3,4? Exatamente o mesmo. NR, porém agora a temperatura é T mínimo. LN de quem? E os volumes são volume final V4 sobre V3. Muito bem? Agora um detalhe sutil. Como a quantidade de calor 3,4 é calor rejeitado, ela é um valor negativo. Ele é negativo porque o Ln de V4 sobre V3 dá um número negativo. Suponha, por exemplo, que V4, que é menor, vale 1 e V3 vale 2. Ln de meio, portanto, é um número negativo. Mas é interessante que nós explicitemos esse sinal negativo desde já. Vamos usar uma propriedadezinha de Ln, lá do ensino médio. Ln, ou log de A sobre B, é menos log de B sobre A. Portanto, se eu inverter V3 sobre V4, eu devo colocar um sinal negativo. E isso nos ajuda a explicitar o necessário sinal negativo para clareza do entendimento físico da quantidade de calor 3,4. Ela é negativa porque é um calor cedido, rejeitado para a vizinhança. Então, na forma 5, fica mais evidente esse fato. Ela é equivalente completamente à expressão anterior, né? Com a ordem trocada ou invertendo sinal menos. São equivalentes. Portanto, Q34 é menos RT ln de V3 sobre V4. Perfeito? Então já temos as duas quantidades de calor fundamentais do ciclo. A que o gás recebe para o ciclo se iniciar e ele realizar trabalho, e a quantidade de calor que ele rejeita quando é comprimido para retornar ao estado original. Falta agora avaliarmos a eficiência. E para isso, vamos ter que avaliar o ciclo como um todo.
Então veja lá, primeira lei aplicada ao ciclo de modo integral. Calor total envolvido no ciclo é igual ao trabalho efetivo útil residual resultante envolvido no ciclo, mais a variação de energia interna envolvida em todo o ciclo. Muito bem? Primeiramente, lembremos lá. Quem é o calor envolvido no ciclo? Apenas as duas quantidades de calor das etapas 1, 2 e 3, 4. Lembra-se? Só das isotermas. 2, 3 e 4, 1 são adiabáticas, portanto não envolvem quantidade de calor. Então, do lado esquerdo, é apenas a soma Q12 mais Q34. Trabalho do ciclo, que é o que desejamos conhecer, ele nos vai dizer a eficiência desse ciclo, e mais a variação de energia interna total do ciclo. Lembre-se, o ciclo começa em 1 e volta até o estado final 1. Qual a variação global de energia interna no ciclo? Naturalmente será 0, uma vez que a energia interna depende apenas das temperaturas inicial e final. Começando em 1 e terminando de volta em 1, para completar o ciclo, voltamos então à temperatura inicial, variação de energia interna, consequentemente 0. Dessa relação, podemos escrever então que, invertendo os membros, W ciclo é Q12 mais Q34. Relação número 6. Agora lembremos, como calcular a eficiência ou coeficiente de rendimento do ciclo? Já definimos. Relação 7. É o trabalho útil efetivo realizado no ciclo pela quantidade de calor absorvida no processo. Nesse caso, a quantidade de calor absorvida, lembra-se, é Q12. Então, podemos escrever que R igual a W ciclo, relação 6, Q12 mais Q34. Calor absorvido, foi absorvido na etapa 1, 2, então é Q12. E nesse caso, podemos dividir termo a termo, Q12 por Q12 e Q34 por Q12, resultando em relação número 8. R igual a 1, Q12 dividido por Q12 dá 1, mais Q34 dividido por Q12. Você se lembra? Já conhecemos essas quantidades de calor. Foram as relações 4 e 5 que nós já estabelecemos. Agora basta substituí-las então. Então, na nossa relaçãozinha, vamos substituir Q3 e Q4 que já conhecemos. Lá do desenvolvimento anterior, teremos então, veja aí, 1 mais Q34, relação número 5, menos NR, temperatura mínima, Ln de V3 sobre V4. Relação 4 nos dá o Q12, nRT max, Ln de V2 sobre V1. Perfeito? Agora, nós também comparamos a razão entre os volumes. Foi exatamente a relação número 3. E vamos usá-la para cancelar os termos comuns. Primeiramente, vamos cancelar NR, numerador e denominador. Usando agora a relação número 3, veja lá. Nós provamos que V2 sobre V1 é sempre igual a V3 sobre V4 para uma sequência de transformações adiabáticas do ciclo de Carnot. E note lá o que temos. V3 e V4 nesse termo do numerador e V2 e V1 nesse termo do denominador. Mas ambos são idênticos. Portanto, se os argumentos do Ln são idênticos, o valor do Ln desses dois termos é o mesmo. E podemos cancelar, portanto, os dois termos em Ln. E veja o que resta para a eficiência do nosso ciclo de Carnot. A relação número 10. 1 menos T mínimo dividido por T máximo. Note aí, a eficiência, coeficiente de rendimento de um ciclo de Carnot é função exclusiva das temperaturas máxima e mínima, da maior e da menor temperatura atingida no ciclo. Não depende de nenhum outro fator. Não depende da natureza específica da substância, no caso, do tipo de gás que você está empregando. Por isso, ela é uma relação extremamente geral. Relação número 10 nos dá o rendimento de uma máquina térmica ideal, que é a máquina de Carnot. Muito bem? A partir disso, os físicos
procuraram generalizar uma nova lei para a termodinâmica. E essa nova lei está implícita na relação número 10. Embora quem propôs a segunda lei, os físicos da época, segunda metade do século XIX, não conhecessem o trabalho de Carnot, que ainda não era divulgado, alguns poucos o conheciam, esse enunciado da segunda lei da termodinâmica é corroborado pelo resultado número 10. A segunda lei estabelece que nenhuma máquina térmica funcionando em ciclos pode ter rendimento de 100%. Note pela expressão 10 que isso é evidente. 1 menos um quociente. Então, nesse caso, essa fração mostra que o rendimento de uma máquina térmica qualquer será sempre menor que 1, menor que 100%. Muito bem? Então, esse resultado obtido bem antes por Carnot, por volta de 1824, antecipa a segunda lei da termodinâmica, que será enunciada na segunda metade do século XIX, praticamente 50 anos depois da obra do Carnot, por Kelvin e Planck, da seguinte maneira: é impossível, operando em ciclos, que uma máquina térmica, que utiliza uma substância para transformar calor em trabalho, produza a conversão integral de calor em trabalho. Ou seja, que produza um rendimento, uma eficiência de 100%. Exatamente como nos mostra a relação número 10, obtida bem antes por Carnot. Então, o processo que envolve um ciclo termodinâmico, para ele, a eficiência, o rendimento sempre será menor do que 100%. Em essência, é isso que nos diz a segunda lei da termodinâmica na versão de Kelvin e Planck. E aí cabe uma pergunta final. Mas então, qual é o maior rendimento, já que não podemos obter 100% operando ciclicamente? Qual é o maior rendimento possível de um ciclo termodinâmico de uma máquina que se produza, como se produziu depois? Diversos motores que ainda usamos, motores de combustão interna e vários outros. A resposta está no ciclo de Carnot. O rendimento de qualquer ciclo real que nós venhamos a construir hoje será sempre menor que o rendimento do ciclo de Carnot. Relação número 11. Portanto, o rendimento de Carnot é o limite máximo para o rendimento de uma máquina térmica real. Essa máquina, se construída, sempre terá um rendimento menor que esse. Esse é o máximo valor teórico que a segunda lei da termodinâmica permite que seja atingido. Então, estudante, gostou do vídeo? Gostou dessa nossa live sobre a segunda lei da termodinâmica? Então, aproveite aí, já deixe o seu like e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!